Mas uma coisa eu tenho certeza, o cubano não sabe o que é viver a violência que, por exemplo, vocês vivem aqui em São Paulo. Ontem E eu já ouvi falar que Cuba, as pessoas têm medo de falar sobre tudo, assim, né? Elas são muito trancadas, têm medo de falar da política, do sistema político, enfim. E poucas falam, mas com medo, e poucas falam ali um pouco, né? Por que que vocês acham que isso acontece lá em Cuba? Esse processo de silenciamento, É, acho que na verdade isso é uma falsa polêmica, porque há muito tempo se tenta investir no tipo de narrativa de que a oposição em Cuba seria silenciada, que ela não poderia falar, mas a gente vê de vez em quando aparecerem, por exemplo, manifestações ou passeatas que são críticas ao governo, e tem um outro ponto de balanço importante, que é o fato de que Cuba não segue uma normalidade de relação geopolítica. Então, ao longo desses 60 anos em que a Revolução Socialista Cubana se consolidou, a gente teve a atuação ativa dos Estados Unidos e de organizações em paralelo que buscaram dinamitar a estrutura e a estabilidade do governo. Então você tem, por exemplo, um atentado que é muito famoso, que vai ser realizado contra a equipe olímpica de esgrima, que levava atletas cubanos, atletas norte-coreanos, que saiu do avião das Bahamas, e que foi explodido no ar por uma iniciativa de uma agência terrorista dos gusanos que ficavam na Flórida. Você tem ali nos anos 90 também várias operações de terrorismo doméstico, que eles vão tentar jogar bombas nos hotéis em Cuba, vão tentar realizar essas ações de ataques para poder fazer com que a credibilidade da ilha caia cada vez mais. Então, eu acho que tem sempre essa alimentação desse tipo de terrorismo ideológico para poder mostrar e tentar naturalizar essa questão, né? Olha aí, os cubanos vivem num regime que às vezes pode ter esse controle e tal, porque eles são ditadores ou qualquer coisa do gênero. Mas eu acho que quando a gente faz um paralelo, a gente pode olhar, por exemplo, pela situação dos Estados Unidos mesmo, agora com relação à denúncia da questão palestina, né, que pegou aí as universidades no país inteiro, e o governo do Trump, o governo, né, de um país de liberdade, democracia, mandou a polícia sentar o sarrafo em todos eles. Ou a gente tem outros tipos de certa forma, autoritarismos que são exercidos contra as populações negras, que foram exercidos contra as populações ali nos anos 90, nos anos 2000. Então, eu acho que acaba sempre se alimentando esse tipo de narrativa, né, justamente para poder tentar mostrar Cuba como um país malvado e as outras experiências democráticas, liberais, burguesas como terra de democracia, né? E isso não significa dizer que Cuba não tenha seus problemas, né? Não tenha as suas questões, mas eu acho que são questões que são tensionadas principalmente por conta da carestia econômica e material que se vive na ilha, né? Porque, afinal de contas, você tem ali uma geração, principalmente de pessoas mais velhas, que é muito defensora do processo revolucionário. Eu estive lá em janeiro de 2023 e você tem ainda um resquício muito grande dessa movimentação e desse orgulho do que os cubanos conseguiram construir, né? Uma ilha no Caribe que conseguiu erradicar o analfabetismo, que conseguiu erradicar várias doenças que eram super comuns em outras ilhas do Caribe sob a mesma condição, e que, nesses últimos anos, né, nesses últimos 20, 30 anos, tem enfrentado muitas dificuldades, o que acaba elevando o tom, né, de crítica ao regime, né? Então eu fico pensando, né, que deve ser muito complicado você tentar viver nessa situação, nessa normalidade, sendo que você não vive uma situação de normalidade geopolítica. Então faltam suprimentos, faltam produtos, faltam mercadorias. Mas essa falta que vai gerando esse tensionamento, ela é um projeto proposital, né? Ela é um projeto proposital que visa sufocar o regime por dentro com essa carestia, né? Ao mesmo tempo que vende esse discurso de que a oposição lá não pode existir e tal. Eu lembro até daquela jornalista Ione Sanches. famosa, uma Essa blogueira. daí era muito curioso, porque a Ione Sanches era uma pessoa que denunciava, né, o autoritarismo do Fidel, da ilha e tal, mas ao mesmo tempo ela tinha um tráfego relativamente livre com a ilha, né? Ela ia e voltava. Diferente de outros jornalistas que também apresentaram muitas denúncias, como Julian Assange, por exemplo, que fez a revelação de documentos secretos muito importantes envolvendo o governo dos Estados Unidos e que ficou exilado durante muitos e muitos e muitos anos sem poder voltar para sua terra, sem poder trafegar normalmente. E ninguém olha isso e aponta isso como autoritarismo, né? Ninguém aponta isso como falta de liberdade. Isso é só uma notícia de rodapé, assim, né? É só uma questão que é mencionada brevemente, porque os veículos de comunicação tentam vender essa perspectiva, essa narrativa de que Cuba é um regime do mal, né? Que é um regime autoritário. Não é à toa que a gente tem, né, essa retórica, esse discurso agora com o Trump, que se fortalece colocando Cuba na lista de países patrocinadores do terrorismo
e piorando a questão das sanções, né? O Gustavo e Jones, eu tive em Cuba em novembro do ano passado, eu tive em Cuba, né? Que, aliás, o povo de lá, cara, é um povo muito legal, assim. Acho que não só em Cuba, mas aquela parte ali do Caribe, assim, as ilhas, o pessoal é muito feliz, muito animado, assim. Eles vivem com pouco, muitas vezes, mas são extremamente felizes, assim. Fiz até algumas amizades lá, bem, bem legais. E eu precisei... Cara, minha filha, a gente foi pra Varadeiro, né? Aliás, eu vou falar uma coisa pra vocês. Havana é uma cidade que tem uma história muito legal. E eu gostei bastante de Havana. Me surpreendeu, porque quando eu fui pra lá, eu fui pra Havana e Varadeiro. E eu tinha a perspectiva de que eu ia gostar mais de Varadeiro, que era o resort, do que da cidade de Havana. Né? Mas não, a Havana eu achei incrível, cara. Fiz passeios com aqueles carros antigos, tal, conheci bastante a história lá. E realmente é muito do que você falou. Carece de muita coisa, né? Por exemplo, eu ia no meu hotel do lado tinha um posto de gasolina. Cara, e era assim, tipo, 50 carros na fila pra abastecer. E eles saem do carro, ficam conversando, porque demora demais. É uma bomba, às vezes, pra abastecer muitos carros. Quando tem combustível, quando tem energia. Porque às vezes acaba o combustível, tem energia. Mas às vezes vem o combustível, acaba a energia. Uma coisa de louco que eles vivem lá. E minha filha acabou passando mal no resort, comeu alguma coisa que não fez bem e tal. Eu tive que levar ela pro hospital. E ficava 1 hora, tive que ir de ambulância. Cara, passei um perrengue lá, sabe? Mas eu senti um preparo muito bom dos médicos. O que mostra que lá a educação realmente... Eles têm, acho que é gratuita a educação pra todos eles. Cara, nossa, as médicas lá foram extremamente... Mas falta de equipamentos, assim, absurdo, sabe? Foi o que você falou, falta de seringa, muitas vezes limpeza e tal. Então é um país que carece muito. E aí uma pergunta que eu queria entender. Por que países como, por exemplo... aliás, né? Vi muito russo lá. No resort que eu tava, cara, tinha muito russo lá. Até tinha a impressão de que eles eram super, assim, carrancudo, assim, meio russo, né? Que a gente vê em filme. Mas que nada, cara. Eles iam lá, dançavam música brasileira, tocou música brasileira lá. Mas por que a Rússia e a China, por exemplo, não dão suporte pra Cuba? Porque, cara, realmente é um povo tão bacana, tão legal, mas é um país que... Porra, cara, se a gente colocar a Rússia, que é um país economicamente muito forte, a China muito forte, teoricamente, entendo que eles poderiam ser parceiros comerciais mais próximos. Por que isso não acontece? Não, antes disso, só pegar um pouco também da pergunta de Carol. Veja, a maioria dos países do mundo são capitalistas, né? A migração no mundo é feita de um país capitalista para outro. Então, 10% da população mexicana vive fora do México. Migrou por causa das condições de pobreza, de subdesenvolvimento. 10% da população da Grécia está espalhada pela Europa Ocidental, principalmente a Alemanha. 15% da população da Turquia e por aí vai. Enfim, migração, buscando condições de vida melhores, é um fenômeno global, que acontece inclusive na maioria dos países capitalistas. Só que aí, por exemplo, o México ou a Grécia, eles não recebem sanções econômicas a nível de uma guerra como Cuba recebe. E aí, evidentemente, que o problema não é só um problema externo, não é só um problema das sanções, né? Existem erros também do próprio projeto socialista cubano. Por exemplo, a produtividade do trabalho deles na agricultura é muito baixa. Existe um problema crônico ali de conseguir elevar a produtividade do trabalho na agricultura ao ponto de que Cuba tem terras disponíveis, agricultáveis, que não estão sendo utilizadas. E aí, claro, existe um problema também de acesso a fertilizantes, porque o acesso a fertilizantes depende de uma indústria petroquímica que Cuba não tem, depende de importação, tem toda uma dificuldade e por aí vai. Mas tem problemas internos também, né? É muito claro, por exemplo, que Cuba desenvolveu um modelo de bem-estar socialista que deu pouquíssima atenção para o aumento da produtividade do trabalho, confiando fundamentalmente numa relação com o bloco econômico socialista liderado pela União Soviética, que dependia de uma transferência de valor da União Soviética para Cuba. Quando o bloco socialista se acabou-se, e acabou essa base objetiva de fortalecimento do socialismo cubano, até hoje eles têm um problema seríssimo de elevar a produtividade do trabalho. As reformas econômicas que foram feitas desde 2010, elas visavam fundamentalmente isso, elevar a produtividade do trabalho, inclusive partindo do pressuposto que daqui a 20 anos, 30% da população vai ser idosa. Então precisa construir infraestrutura, precisa construir condições para acolher essa população. Agora, por que a China e a Rússia não contribuem mais? Porque o país está do outro lado do mundo, na boca dos Estados Unidos. Fundamentalmente. É isso, assim. Questão logística, no caso. É uma questão logística. E
A Rússia não tem essa bala na agulha toda, não. A Rússia ela é uma potência militar importante, tem o segundo maior arsenal atômico do mundo, legado do período soviético, mas em termos de PIB, em termos de participação do investimento estrangeiro direto, de importância nas cadeias globais de valor, a Rússia não é isso tudo. Até então, a Rússia vinha sendo um parceiro importante de Cuba, especialmente na questão energética, só que ela perdeu alguma atração econômica por causa da guerra da Ucrânia, inclusive teve um processo de voltar-se muito mais para sua economia e para um eixo econômico ali euroasiático. E a China, saiu recentemente uma matéria naquele site inglês, Reuters, Na Reuters. esse mesmo, que fazia uma análise de como a China está substituindo paulatinamente a Rússia nos investimentos, especialmente investimentos de produção de energia elétrica, né, especialmente painéis solares e energia eólica, e na construção de fábricas em Cuba. Agora, isso passa também por tanto a queda do bloqueio econômico, quanto por Cuba fazer as mudanças internas que precisa para, por exemplo, elevar a produtividade do trabalho e ter uma estrutura produtiva mais eficiente. Porque, repare, alguém agora deve estar pensando no chat, e assim, esses comunistas ficam dando desculpa. Então, para o socialismo dar certo, ele precisa comercializar com um sistema capitalista. Veja, o país é uma ilha, né? De 10 milhões de habitantes, desse tamanho aqui. E aí, o socialismo ele não faz milagre, não. Quem faz milagre é Jesus Cristo. Se o país não tem petróleo, ele não tem petróleo. Se ele não tem queda d'água para montar hidrelétrica, ele não tem. Se não tem urânio, não dá para fazer energia atômica. Então, se para um país desse ter energia, ele precisa comercializar, né? E aí você vê o impacto das sanções é tão grande que o Trump anuncia um tarifaço de 50% aqui, tá a classe dominante e os ricos inteiros em polvorosa. O país está pegando fogo. E aí é um tarifaço que vai começar a valer a partir de 1º de agosto, né? Cuba, desde 1961, 62, é sancionado pelos Estados Unidos e ao lado da Coreia do Norte, né, República Democrática Popular da Coreia e do Irã, é o país mais sancionado do mundo. Então, em Cuba, por exemplo, eu não posso pegar meu celular e, sei lá, comprar alguma coisa em Cuba, fazer um pagamento via Visa e receber. Não Via existe Pix e receber, sabe? Enfim, isso está proibido. Então é uma situação muito difícil e vamos lá. A sanção, ela é uma arma de guerra, né? A gente aprendeu, por exemplo, no colégio, que quando Napoleão estava brigando com a Inglaterra, ele impôs o bloqueio naval, né? A Inglaterra impôs o bloqueio naval, a França e por aí vai, e, entre aspas. Sanção é uma arma de guerra. A ideia é de você criar uma punição coletiva contra um povo para forçar uma mudança de regime, para forçar uma mudança na forma política, econômica que um povo escolheu viver. E aí, o pressuposto aqui é básico. Se justifica porque, repare, objetivamente, o cubano não sabe o que é a violência do brasileiro. A gente pode debater a noite inteira se o país tem liberdade ou não, mas uma coisa eu tenho certeza, o cubano não sabe o que é viver a violência que, por exemplo, vocês vivem aqui em São Paulo. Ontem, estava a polícia do Tarcísio executando um menino em Paraisópolis. Não, a segurança em Cuba, as leis elas são muito rígidas, né? E aí Por exemplo, quem é pego com droga, se eu não me engano, tinha pena de morte em Cuba. não, Ou é uma mas uma pena muito rígida. Cuba é bem proibicionista para droga. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: em Cuba não se tem a experiência do Estado sair matando. Como tem Você sabe que eu vi aqui. pouquíssimos policiais na rua? E os policiais que tem não estão armados. Estão normalmente com um cacetetezinho, uns tiozinho que poderia estar tranquilamente na praça jogando dominó. É isso, assim. Então, assim, Cuba não sabe o que é o Estado matar 10 mil pessoas por ano em números oficiais, né? E sair, por exemplo, a chacina que aconteceu aqui em Santos ano passado, na Baixada Santista, promovida pelo governo Tarcísio. Você chegar para um cubano e dizer assim: não, tava aqui na minha casa, a polícia entrou. A polícia entrou e saiu fuzilando todo mundo. Matou idoso, matou pessoa com deficiência, matou mulher, matou criança e tal. Mas por que matou? Não, porque é assim que funciona aqui. Aí o Estado vai lá e mata. Não sabe... O cubano não sabe o que é isso. O cubano, ele não tem medo de uma bala perdida. O cubano, ele não tem medo de ser fuzilado pelo Estado. Não existe chance em Cuba de acontecer uma cena, como aconteceu aqui em São Paulo,
que em 2018 o João Dória, então prefeito, candidato a governador, fez campanha dizendo que a polícia iria atirar na cabecinha e que a polícia ia sair matando todo mundo. Veja, um líder cubano que chega e diz assim, agora a polícia vai sair atirando em todo mundo, a polícia vai sair dando tiro na cabecinha. Ele vai ser deposto no dia seguinte, porque a população não lidar Não tá com esse... acostumado, não tá acostumado não também. Acho com que não esse tipo de tolera esse violência. processo.